Porque é o seguinte, enquanto ele está no meio político defendendo aquilo que a gente defende, mesmo que ele queira blindar alguém, blindar alguns grupos, blindar algumas pessoas, a gente tem que trabalhar com a energia, né? É a energia. Então o cara tá lá na política, vai chegar o Satie em 2027, aí o Satie vai falar, tem que abrir CPI. Aí o cara da esquerda vai falar, tá, tem que abrir CPI também. Ele concorda, só que ele vai direcionar. E daí a gente tem que ficar atento a isso. E atento também às vicissitudes e ao cinismo do meio político, porque daí o Alessandro ele vem dessa briga com o Flávio e solta isso que vocês vão ver agora, Karina. E aí vamos para a eleição seguinte, 2022. Novamente eu defendo a candidatura de terceira via. Voto em Simone Tebet, faço campanha, mas o eleitor brasileiro permanece preso na polarização. Me sobra Jair Bolsonaro e Lula. E aí não tem como, para mim, naquele momento, votar em outra pessoa que não Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro representava ali o avanço na tentativa de golpe de Estado. Eu sou testemunha disso. Eu sei que toda vez que eu falo disso, gera uma mágoa enorme nessa base mais apaixonada bolsonarista. Mas eu sou testemunha de que pessoas no governo Bolsonaro trabalharam ativamente para um golpe de Estado. Eu passei o governo Bolsonaro todo monitorado pela BIM. E aí tem essas coisas da política que chamam a atenção. Eu, independente, era monitorado pela BIM, e o senador do PT do meu estado não era. Então não era coisa ideológica, era uma coisa personificada em pessoas que eles imaginavam que poderiam ameaçar de alguma forma o projeto deles. Naquele momento o senhor sabia que era monitorado? Sim, sabíamos. Hoje tem um processo em andamento, não sei em que estado está no STF, que é aquele caso da BIM paralela, que você teve uma série de autoridades monitoradas eletronicamente. Então não tinha como votar diferente, e a conduta é a mesma. Começa o governo Lula, não tenho cargo, não tenho indicação, não tenho parceria, apoio todos os projetos que sejam importantes, tento ajudar o governo, porque o povo precisa de um governo que funcione. Então é o dilema da turma do Centrão, é sempre em que canto da esquerda eles vão cair. Eles sempre estão caindo para a esquerda. E esse papo de ABIN paralela já foi desmentido 1 milhão de vezes, a coisa mais patética do mundo. A ABIN paralela, na verdade, a Polícia Federal Paralela, trabalhava desde 2019 com teu apoio, Alessandro Vieira. Depois que você não conseguiu implantar a CPI da Lava Toga, você usou a Polícia Federal para ir atrás de comunicador, e blogueiro, e jornalista, e gente que produz conteúdo no YouTube. A Bárbara do Te Atualizei é uma das pessoas, o Alan dos Santos é outra, e tem vários exemplos que a gente pode dar de pessoas que foram perseguidas por abrirem live. O próprio Daniel Silveira, parlamentar. Então, quer dizer, é por isso que a gente tem que abrir o olho, né? Porque tem gente sem escrúpulo que durante o período eleitoral, Karina, vai falar aquilo que está na cabeça e no coração das pessoas. E são justamente, Marco, essas pessoas aqui que removem completamente as liberdades. Porque por isso que tem aquela frase famosa que a liberdade acaba quando começa a política. Né? Quando entra a política, acabou a liberdade de toda a sociedade civil. Porque essas pessoas, a maioria delas, eles estão somente preocupados em fazer lobby, são burocratas que estão ali, não interessa, eles não têm ideologia política definida. Né? Eles estão ali para querer se perpetuar nesse poder, fazendo lobbies, fazendo acordos. Agora eu vou para a direita, depois eu vou para a esquerda, depois eu vou para o centro, depois eu me transvisto, né? Vou me transvestir aqui de um conservador, agora vou defender as pautas da direita, mas está votando com a esquerda. Que é isso que está acontecendo. Você não pode ter essa questão de você ser oportunista, porque isso são pessoas oportunistas, são escaladores sociais que fazem qualquer coisa para estar no poder. E o Alessandro Vieira, a partir do momento que ele começa a movimentar essa questão da PL 2630, que é uma PL típica de censura, e ele defendeu isso com unhas e dentes, você veja bem, a política limita a liberdade. Mais uma vez aqui, a população brasileira vem sendo ameaçada por políticos que continuam votando e propondo regimes censórios, regimes de controle, regimes de domínio sobre as mentes das pessoas, que é o pior de todos, porque a partir do momento que um político tem na cabeça dele em fazer uma PL, um projeto de lei que vai limitar o pensamento, que vai punir o pensamento contrário, isso daqui é um projeto de ditador.
Não é possível qualquer pessoa que vá aceitar ou ficar de um lado de uma pessoa assim, sobretudo em momentos de eleições, que são momentos de oportunidade, são momentos oportunistas que essas pessoas usam para emplacar suas narrativas. Ele já foi claro, disse: eu voto na Simone Tebet, eu fico aqui e estou numa terceira via, porque o mundo está polarizado. Essas pessoas não gostam de polarização, porque para eles tem que ter um pensamento único, hegemônico e controlável, porque caso contrário, eles não governam. Enquanto eles não tiverem todos esses cabrestos implementados dentro da sociedade civil, eles não vão sossegar, porque é esse o plano dessas pessoas. Tanto o Centrão sempre votou com a esquerda, o Centrão tucanista aí, que depois são os fabianos, que tem o mesmo plano de poder, de controle, domínio, e o objetivo é sempre o mesmo, né, porque os dois se entrelaçam ali, se juntam, se unem para destruir os seus inimigos, destruir aqueles que são dissidentes, destruir aqueles que pensam o contrário, aqueles que ousam criticá-los publicamente. Essas pessoas são perseguidoras do pensamento livre, são perseguidoras das liberdades. Eles não permitem que as liberdades possam existir dentro de uma sociedade civil. E cabe à população civil entender esse jogo. Entender, porque, lembre-se, a liberdade acaba quando a política entra. Não podemos permitir mais que a política limite as liberdades individuais de cada cidadão através de leis, através de decretos, através de tudo que eles vêm criando para controlar a população civil. Isso é nefasto, é isso que nós estamos vendo, uma cooptação das mentes, porque esse tipo de político aqui, sobretudo no caso do Alessandro Vieira, e vamos lá para os ministros da Suprema Corte, que também são políticos, né, como o Flávio Dino mesmo falou que o STF é o STF, o Supremo Tribunal, como se fosse um time de futebol, né, Supremo Tribunal Federal Clube, eu sou. E, ao mesmo tempo, unindo com a política, essas pessoas que não têm voto popular, essas pessoas que vão infiltrar-se dentro da própria política, destruindo também esses candidatos. Ou seja, nós estamos num momento de implosão total da política, que não tem mais a sua real forma de ser, né? Que é defender cada cidadão e não o Estado, não um plano de poder. Isso tem que ser remoldurado na nossa sociedade, mas não só brasileira, mas na nossa sociedade geral contemporânea, porque se as pessoas não entenderem que a política não pode servir de instrumento para regimes autoritários e totalitários, se as pessoas não entenderem que esse tipo de pessoas tem que ser expurgadas da política e sim colocadas pessoas que somem e que defendam os valores de cada cidadão como um todo, nós nunca no mundo teremos a verdadeira liberdade.